representada aqui pelo senhor Norlan Dovel. Eu, senhoras e senhores, gostaria de convidar para compor a mesa neste momento o senhor esse aqui, né? Norlan Dovel, que é diretor do CAL, representando o CAL. Quero chamar para compor a mesa também o senhor Ailton Mena, também conselheiro do CAL. Toda essa composição aqui, Lili? Não, essa daí. Perdão. Não, mas pode vir. Eu peguei. Mas pode vir, fica à vontade. Pedro Barros, chefe da Superintendência de Patrimônio da União de Alagoas, SPU. E a senhora Maria Pauferro, que nesta ocasião representa várias lideranças comunitárias que se fazem presentes na manhã de hoje. Sim. Senhoras e senhores, após o meu pronunciamento, iremos facilitar a palavra aos nossos convidados e ao público presente, que nortearão o nosso debate. Os técnicos e representantes dos poderes públicos terão tempo de até 10 minutos. Para facilitar o andamento da nossa audiência, o público presente em plenário deverá realizar sua inscrição com a nossa assessoria, aqui a Thaís, aqui do meu lado direito, ou então com a Liliane, aqui do meu lado esquerdo, caso alguém queira fazer uso da palavra logo após. E essas pessoas terão tempo aí de até 5 minutos. E as inscrições são 11 horas, vocês terão aí até 11h30 para poder fazerem suas inscrições. Como disse, esta audiência pública, ela trata de um tema muito importante para a nossa cidade. Maceió concentra uma parcela grande da população que hoje vive em áreas que foram habitadas irregularmente, né? E a regularização fundiária é um tema que tem sido cobrado e debatido já há muito tempo na Câmara Municipal de Maceió, e até hoje, sem que encontrasse um caminho para que a gente pudesse, dessas pessoas, o direito, né, tão sonhado direito de terem seus imóveis regularizados. Então, fomos provocados por algumas pessoas, da população, por alguns órgãos, para que a gente pudesse trazer esse debate. Procuramos alguns setores do município para darmos andamento a essa discussão, essa possibilidade de trazermos esse debate, que é tão importante para a cidade de Maceió e para a população de um modo geral. Eu quero agradecer a presença de todos na manhã de hoje. Quero abrir também aqui a fala inicial aos componentes da mesa, para que a gente possam se apresentarem, né, e também fazer suas considerações iniciais, e em seguida a gente abre para a população, para quem queira fazer uso da palavra. Esta audiência, o que for aqui debatido, nosso gabinete também dará os encaminhamentos necessários, né, posteriormente aos órgãos competentes. Eu quero, portanto, agradecer mais uma vez a presença do senhor Norlan Dovel, diretor do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas, ao tempo que passo a palavra para que ele possa se apresentar. Ô Lili, tem um microfone aí, outro microfone, por favor. Bom dia a todos. Agradecer aqui o convite para a participação dessa audiência. Meu nome é Norlan Dovel, como já apresentado pelo vereador. Nós somos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é um conselho, é uma autarquia federal, e tem aqui a sua seção no estado de Alagoas. E queria deixar claro que o conselho vem atuando já dentro dessa temática, que aqui a audiência
está se propondo a debater. Já tem cerca de 10 anos que o CAU atua dentro de algumas comunidades e nessa parte de regularização fundiária. Nós conseguimos agora recentemente realizar a renovação de um termo de cooperação com a Defensoria Pública do Estado de Alagoas e estamos atuando no município de Arapiraca e em Maceió. Nos últimos 4 a 5 anos, nós chegamos a uma marca de quase 400 habitações, 400 famílias atendidas de forma gratuita pelo Conselho, auxiliando a Defensoria Pública dentro dos processos de uso capião. Também queria lembrar que existe uma lei federal, que é a Lei 11.888, que é a Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. É dentro dessa lei que o Conselho hoje vem pautado algumas das suas ações. E basicamente, vereador, dentro do Brasil, nessa parte de regularização ou na parte de assistência técnica, quem vem bancando essa prestação de serviço de forma gratuita para a população é o Conselho de Arquitetura através dos profissionais. Essa lei impõe ao poder público municipal essa assistência gratuita para populações com renda familiar de até 3 salários mínimos. Então é um direito de vocês a ter acesso a esse serviço de arquitetura ou de engenharia de forma gratuita. Eu acho que isso é uma oportunidade que a gente comece a aprofundar a discussão e chama o poder público municipal e daqui se derive para outros municípios, para que a gente abra soluções para essa população. Eu chuto aqui, vereador, dizer que eu acho que cerca de 80% hoje de Maceió está dentro de uma necessidade de regularização, isso com base dentro de um estudo que o CAU-BR nacionalmente fez, que lá, dentro da pesquisa, do levantamento, cerca de 80% hoje das construções é fruto da autoconstrução. Então, são construções que são irregulares, pelo olhar da questão técnica, são construções que muitas vezes não têm salubridade, e isso ficou bem evidente recentemente na história da pandemia, onde foi necessário fazer a questão do lockdown. Mas as casas não estavam prontas para isso, questão de ventilação e iluminação, e a Lei de Assistência Técnica, de 2008, parece que estava até prevendo essa necessidade. Ela dá essa possibilidade da população ter acesso a um serviço qualificado que atenda também aos condicionantes urbanísticos. Querendo ou não, a cidade é um tecido vivo, dinâmico e que precisa, dentro de cada lote ali, cumprir a sua função social para a cidade. Então, coloco aqui o conselho, em nome do presidente Geraldo Magela, nosso conselheiro Ayrton está aqui, o conselho à disposição da casa para qualquer auxílio técnico que a gente possa produzir no futuro e para vocês da população. Muito bem, agradeço aí o senhor Norlan, que fez aí se apresentou. Maceió, como eu disse, o senhor Norlan, tem, na parte alta, por exemplo, estou vendo ali o senhor Marcos, que juntamente com alguns vizinhos tem nos procurado há alguns meses, que reside lá na parte alta, e na parte alta principalmente nós temos comunidades inteiras, que não tem um imóvel sequer, uma casa sequer regularizada, que é o caso lá, eu vi ali o senhor Marcos agora e lembrei. Então, Maceió tem áreas como essas, onde as pessoas clamam, têm vontade, têm o desejo de regularizar, ocuparam determinadas áreas da cidade, não houve uma devida fiscalização, acompanhamento do poder público, e hoje essas pessoas que residem há 10, 15, 20, 30 anos têm essa necessidade de regularizar, mas que se esbarra nessas dificuldades burocráticas, financeiras, que aí é onde há necessidade do poder público, dos órgãos responsáveis buscarem um caminho para que possa flexibilizar e ajudar essas pessoas a realizar esse tão sonhado, esse sonho de regularizar, ter o seu imóvel regularizado. Eu quero passar agora a palavra para que possa se apresentar também e fazer suas considerações aí, o senhor Pedro Barros, chefe de destinação da Superintendência de Patrimônio da União. Então, bom dia a todos e a todas. Cumprimento os membros da mesa, na pessoa do Dr. Luciano Marinho, a quem já parabenizo pela iniciativa da audiência, tendo em vista a relevância do tema.
O governo federal, né, de forma geral, tem uma preocupação muito grande, né, com a questão da regularização fundiária, né, desde lá de 2017, com a edição da Lei 13.465, né, que é a lei do REURB, né, vários instrumentos, né, foram criados, né, ou aperfeiçoados, de forma a permitir justamente a regularização, né, de imóveis, né, que por anos, né, eram já ocupados sem a possibilidade da titulação, né? E o governo federal entende que o documento, né, a propriedade do imóvel é um passaporte para a cidadania, né? Com o documento do imóvel, com a titulação, né, que a pessoa tem direito a serviço público, se reconhecer como integrante, né, como parte daquela sociedade, como parte daquele município, né? Então, não é só a questão de ter o documento, né, de ter o seu imóvel registrado em cartório, né? Mas várias afirmações sociais que estão em jogo e que estão envolvidas, né? A questão da titularidade, a questão da regularização do imóvel, né? Então, o governo federal se preocupa muito, né, com esse tema, né? E várias ações têm sido desenvolvidas, né? Tanto na área da provisão habitacional, né? Quando o governo fala em provisão habitacional, a gente está falando em novas construções, né? Seja Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Que são os programas mais vinculados ao Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, né? Mas com essa finalidade. E temos também as linhas de ação, né, mais voltadas à questão da regularização fundiária propriamente dita, né? Quando a gente fala especificamente em regularização fundiária, é justamente aquelas habitações que já existem, né, mas que por algum motivo, né, como o vereador colega Norlan já falaram, né, por alguma dificuldade, por alguma restrição de acesso ao direito, né, as pessoas não conseguem ter, ou não conseguiram ainda, né, ter a sua regularização. Isso aqui também é uma preocupação do governo federal. A SPU, nesse contexto, né, ela vai entrar de diversas formas, né? Tanto, né, sendo nessa presença, né, ainda que seja um escritório pequeno, vereador Luciano, aqui em Maceió, né, mas essa presença do governo federal, né, a gente tem muito interesse em participar dessa forma, né, seja numa execução direta, né, seja mesmo numa articulação, né, fazer uma ponte, né, tentar agendar uma reunião que a gente puder fazer, né, e finalzinho do ano passado, comecinho desse ano, a SPU, ela está fundando, está criando o Fórum de Apoio ao Programa de Democratização dos Imóveis da União, né. O fórum visa justamente dar apoio a esse programa que vem justamente nessa linha de entendimento, né, que os imóveis da União eles precisam sim cumprir a sua função social, né, precisam atender a sua finalidade, né, o próprio nome já diz, né, imóveis públicos precisam servir ao bem público, né, precisam atender às demandas da sociedade, né, seja com prestação de serviços públicos, seja de fato com a regularização fundiária, né, nos lugares, né, onde é necessário, né. Então, a SPU tem se colocado, né, ainda que com poucas forças, né, pouca capacidade operacional, nesse papel de tentar puxar essa discussão, né, tentar apoiar essa discussão de que ela ocorra, e é nessa dimensão que a gente está aqui hoje, né, que a gente puder contribuir, que a gente puder somar. Trago os cumprimentos da nossa superintendente, Júlia Beltrão Vasconcelos, teve um probleminha de agenda hoje, não conseguiu estar aqui presente, mas reafirmou o compromisso, né, de poder ajudar no que for preciso, né, e a gente está aqui agradecendo e à disposição. Obrigado. Agradeço ao senhor. Antes de passar a palavra para a próxima pessoa, eu quero registrar aqui a presença da senhora Rosângela Azevedo, que representa a Procuradoria Urbanística Municipal. Apenas para dar ciência, o Poder Executivo Municipal recentemente encaminhou para esta casa, para a Câmara de Vereadores Maceió, um projeto de lei de número 208/2022, que trata da regularização de edificações no município de Maceió, né? Institui o Programa Municipal de Regularização de Edificações do município de Maceió. São aquelas habitações aquelas residências, pontos comerciais, construções que estão em confronto com o Código de Urbanismo da cidade.
E esse projeto de lei ele está sob análise da Procuradoria Municipal para que possa posteriormente ser regulamentado, né? Mas é algo pouco diferente do que a gente está discutindo na manhã de hoje, que é regularização fundiária. Quero passar aqui agora a palavra para a senhora Maria Paulo Ferro, que lhe representa as lideranças comunitárias neste momento. Pessoal, bom dia. Para mim é uma satisfação, um orgulho estar aqui hoje, numa audiência pública, com algumas lideranças comunitárias, que nós que vivemos na linha, lá no fundo, na periferia, nós sabemos o quanto tem pessoas, vereador, que desejam esse sonho. Sabe por que esse auditório hoje não está cheio? Porque o povo ainda não conhece. O povo não sabe do que se trata. Porque em todas as cidades, em todos os bairros, tem, eu acho que nas periferias, vamos estar quase 50% das pessoas precisando de uma regularização dessa no seu imóvel. Eu sou uma delas. Que eu tenho anos, um imóvel que foi uso campeão na minha associação, e eu tinha um sonho. Mas como é que a gente pode pagar tão caríssimo um cartório para registrar um imóvel? A gente tem que optar, ou viver, ou pagar só o IPTU e viver num imóvel que nunca é dele. Que muitas vezes a gente pensa, porque vive em um imóvel e paga o IPTU, a gente é dono, mas a gente não é dono. A gente só é dono quando ele é realmente legalizado. E agora com essa lei, eu conhecia, essa lei eu conhecia ela muito por assentamento, né, de sem terra, de poceiro, mas assim, na área urbana eu não conhecia. Para a gente, isso caiu como uma coisa do céu, caiu do céu. Então, quando a gente, a liderança, começar a divulgar isso no bairro, na sociedade, que está existindo um projeto desse tão importante, um projeto que é tão valioso, gratuito, eu acredito que o poder público não vai mais parar de trabalhar mais nunca, vai se cansar de trabalhar, porque as pessoas não conhecem a realidade. É muito bom, então parabenizo a você, vereador, parabéns por essa atitude, a todos que estão aqui, que estão de parabéns. Eu, como liderança comunitária, esqueci até de me apresentar, meu nome é Maria Paulo Ferro, para quem não me conhece, né? Mas quero aqui dizer para vocês que estou muito orgulhosa, que o vereador está de parabéns, toda a equipe está de parabéns, e que a gente vai se mobilizar com a população nas periferias, para que esse projeto seja mais reconhecido, né? Reconhecido, porque nós, liderança, tem vez e voz nos nossos bairros, nas nossas áreas. Então, quando a gente começar a divulgar isso, que o povo não acredita, ontem quando eu coloquei nos grupos, quase ninguém acreditou. É tão tal que da minha associação, são 554 pessoas da periferia, veio um, porque não conhece a realidade ainda. Mas vai ser tanta gente que vocês vão se cansar de trabalhar. Então, parabéns, parabéns mesmo. Eu conheci esse projeto na área da agricultura, na área como é que se diz? Da agricultura, na área do reforma agrária, né? Como a gente faz parte, existia, mas assim, na urbana, eu não conhecia. Então, eu estou aqui hoje realizada, muito feliz, como qualquer outra liderança que está. Parabéns, vereador, parabéns, e muito obrigado pelo convite. Agradeço a senhora, e finalizando aqui as falas da mesa, passo a palavra para o senhor Ayrton Mena, conselheiro do CAU Alagoas. Oi, bom dia a todos e todas, parabenizar pela audiência do vereador Luciano, e comentar que para nós do Conselho, esse é um tema que é muito importante, é muito caro, porque ele toca questões diretas sobre o exercício da nossa profissão e o planejamento do território. No caso, quando a gente fala sobre regularização fundiária, para além das questões do próprio imóvel, a gente também está falando sobre ordenação territorial, sobre criação de infraestrutura e entender em que essa infraestrutura está subdimensionada, que aí são os problemas de abastecimento de energia, de saneamento. E de saneamento entra água, recolhimento de resíduos sólido e líquido. Então, tudo que mantém o território nas questões mínimas, vamos dizer assim, de salubridade,
e de atendimento dos direitos à cidade, que eu acho que é importante que todo mundo entenda e que procure saber que ele é um direito difuso. Difuso, ele quer dizer que são muitas questões a serem abordadas. O direito à cidade, por exemplo, ele fala de infraestrutura, que é isso que eu citei, iluminação, saneamento, fala de educação, fala de saúde, mobilidade, e aí na mobilidade não é somente o deslocamento, por exemplo, individual, também é o transporte público, também é calçadas acessíveis para quem tem qualquer tipo de limitação, que seja visual, que seja motora. Então, continuando, sobre as questões de gestão ambiental, que é um problema muito sério na nossa cidade, tanto pela contaminação de lençol freático ou dos corpos hídricos que temos na superfície, como também desse tema que está sendo mais discutido hoje, mas que ele já se arrasta há algum tempo, que é a questão do colapso climático que estamos atravessando no planeta. E ele interfere diretamente, por exemplo, no nível dos corpos d'água. Então, a gente sabe que, historicamente, e isso não é um problema de julgamento, de que aquela área era ou não, deveria ou não ter sido ocupada. A gente passa por uma questão, um cenário histórico, onde algumas pessoas ocuparam regiões que eram mais frágeis, e porque era o que estava acessível naquele momento. E no caso aqui de Maceió, nós também temos o caso de que áreas que estão ocupadas por faixas altas de renda também estão ocupando esses lugares de fragilidade da mesma forma. Então, aqui não é só um problema de quem estava, vamos dizer assim, desassistido pela questão das técnicas da regulação urbana municipal. Então, voltando, quando a gente fala sobre a regularização fundiária, o que acontece é a gente ter uma plena ciência de como o território está ocupado, para que todos esses direitos, que são direitos de todo cidadão, possam ser atendidos. Então, assim, como foi dito aqui, é praticamente uma odisseia, porque são muitas questões que precisam ser consideradas, é um problema que é complexo, e aí ele vai levar um tempo por isso, mas eu acho que é muito interessante a composição que foi feita aqui na mesa, porque estávamos na SPU outra semana também falando sobre regularização dos imóveis do patrimônio da União. E assim, é muito possível que haja ou que saia como um produto um alinhamento dessas entidades e das outras que não puderam vir, para a gente fazer um trabalho conjunto no atendimento dessa questão que impacta originalmente na manutenção do equilíbrio da vida aqui na cidade, porque a gente como já foi escrito por Ivan Fernandes Lima, espero não ter errado o nome do autor, Maceió é uma cidade restinga, ela está sob impacto direto das águas, e não estamos falando aqui só da água do mar ou das lagoas, a chuva também, a gente precisa considerar que, voltando para as questões climáticas, a previsão é que seja cada vez mais intenso. E aí voltamos para a questão de infraestrutura. Precisamos ter uma infraestrutura que atenda a essas instabilidades climáticas, e a gente só vai ter acesso a isso quando tiver uma regularização plena de todo o território que está ocupado aqui no município. Então, novamente, parabéns pelo evento e que sigamos com as discussões. Obrigado. Agradeço ao senhor Ayrton Mena, conselheiro do CAU Alagoas. Vamos encerrar daqui as falas da mesa, as apresentações. Vamos abrir agora as falas para a população presente. Eu quero convidar o senhor Marcos Souza, representa aqui a sociedade civil. O senhor pode usar esse microfone aqui na tribuna. Bom dia a todos e a todas. E a mesa composta aqui, quero agradecer ao senhor Luciano Marinho por ter tomado essa atitude de ajudar a população. O que eu venho falar aqui alguns registros que é muito importante a gente ter essas regulamentação, e porque a gente temos algumas dificuldades para ter acesso, como foi falado aqui, à água, à energia e algumas outras situações. Estivemos há algumas semanas atrás na BRK
e ela não pôde ceder o abastecimento da água porque não tinha a documentação do imóvel. Ou seja, temos lá abastecimento de água por bondade de alguns vizinhos, que lá tem um conjunto que não é BRK, é uma associação. Eles também não cedem por essa falta de documentação. Então, eu estou aqui representando a cerca de 150 pessoas a 200 pessoas que vivem nessa situação ali no Eustáquio Gomes. Não tem água e vive pedindo aos vizinhos para ter esse abastecimento de água. E nem sempre tem. Passamos semanas sem água. O senhor Luciano Marinho esteve lá. E se vocês passarem lá na localidade, que fica ali entre o Novo Jardim e o terminal do Eustáquio Gomes, à noite você vê um bocado de mangueira do outro conjunto, que já são os vizinhos que cedem para os moradores de cá. Então, eu quero agradecer ao senhor Luciano Marinho pela atitude e ver com os órgãos competentes para nós ter essa posse dessa documentação e ter tudo regularizado, que isso é o desejo e o sonho de muita gente que estão vivendo essa situação em plena uma cidade que está avançando em tudo. E ainda tem gente que não tem acesso à água, é um absurdo. Agradeço a oportunidade. Agradeço ao senhor. Alguém mais quer fazer uso da palavra ou fazer alguma pergunta a algum membro da mesa? O senhor pode usar aqui à frente. Bom dia, Diogo Cavalcante. Só uma curiosidade, como é que está a questão da regularização fundiária em área considerada de ambiental, que a maioria da área em regular são grotas, né, e são áreas ambientais, ou é da União, do Estado ou do município, que foram invadidos. E acho que também queria entender o que é que o município está fazendo para evitar que novas áreas ambientais sejam ocupadas em decorrência da ausência de moradia, dessa lástima que a gente tem em questão social. Acaba o pessoal indo ocupar as áreas de preservação ambiental, se existe alguma atuação da Câmara ou do município para impedir essas novas ocupações. E nas antigas, as já consolidadas, se já houve alguma evolução com relação a esse tema, porque são áreas de preservação ambiental pela legislação e a moradia já está lá, né? Já está meio que consolidada e acaba que não consegue evoluir no uso capião por conta que isso é uma área da União ou do município, uma área pública de preservação. Obrigado. Tá ligado? Oi. Em relação a questões de planejamento, falando sobre essas áreas, que no Código Florestal, inclusive, já está muito bem demarcado desde a década de 70, mas já é discutido desde a década de 30, aqui no Brasil como um todo. O plano diretor da cidade, que estava atrasado, essa revisão há quase 10 anos, né? Exato. Ele foi revisado, ele foi discutido de forma participativa no ano passado, teve vários eventos, inclusive também teve o da SPU, que foi o programa Orla, que também foi discutido, no caso concluído no ano passado, mas já vinha desde 2023, falando sobre as áreas de Marinha. O plano diretor, ele discutiu a questão do município como um todo. E aí eu vou explicar da sobreposição de planos. O Código Florestal, ele mapeia todas essas áreas de risco, que são justamente essas áreas que podem estar sob influência das águas, que são córregos, que sejam eles permanentes ou não, são a lagoa, por exemplo, os riachos, os rios, e as encostas, vamos falar assim mais da realidade aqui do município, e as encostas, da fragilidade dela de estar ocupada, diante de um cenário de chuva intensa, de como expõe a risco aquelas pessoas que estão na encosta e de quem está ao redor dela também, porque você fragiliza o território como todo, não é só aquela faixa. Então, assim, o plano diretor, nas discussões,
foi sempre discutido esses pontos de fragilidade aqui do município, e ele, inclusive, de forma participativa, se chegou a um produto que está muito interessante, e que, inclusive, está atualmente no IPLAN, e num futuro próximo, entendemos que ele vai vir para a Câmara para entrar em discussão, e aí, nesse ponto, já aproveitar para convidar a todos, e a quem está assistindo também, porque ele é um momento democrático e é preciso que a população esteja aqui presente para movimentar questionamentos como esse, inclusive. Porque quem faz a regulação no território é o município, é a prefeitura. Então, todas essas questões de liberação ou não é uma atribuição municipal. Então, eu não sei se eu não atendi. Oi? Tá, entendi. Certo, só responder, porque assim, existe um problema da audiência que é que o pessoal que está assistindo precisaria, tu falando no microfone para entender, mas eu vou responder até onde me cabe. Em relação à prefeitura, eu não posso responder. Em relação ao processo histórico de reprodução das cidades no Brasil e no município, que não é diferente, existe um contexto histórico de ocupação dessas áreas de fragilidade e que aí é um problema de planejamento, que aí é uma questão, novamente, municipal e de equipe que atenda a essa demanda e a ocupação de novas áreas. Em relação a essas novas áreas, isso foi discutido no plano diretor e está posto que não seja ocupada, porque ela expõe a população a risco de vida, ou risco de morte, como seja colocado. E isso já está documentado. Eu não sei se já é público, eu acho que não, porque ainda está entre as secretarias para vir para a Câmara, mas está discutido. O que foi historicamente ocupado, como foi algo que estava numa sombra, vamos dizer assim, do planejamento, o que existe é uma ideia de que seja regularizado, porque essas pessoas já estão lá. Então, elas já têm dinâmica de vida, de trabalho, de escola, de posto de saúde naquela área. Então, deslocar é uma perda muito grande das dinâmicas que já estão construídas naquele lugar. Isso não entra para ocupações novas. A ocupação nova, a dinâmica ainda está se construindo. E possivelmente, o município, no que eu estava falando sobre direito à cidade, ele não colocou ainda naquela região os equipamentos que são obrigatórios para que aquela área, aquela região esteja ocupada, que é posto de saúde, escola, creche, todas essas amenidades que para que a pessoa tenha o mínimo de dignidade humana possa estar lá. O que acontece é que com essas áreas de fragilidade ambiental históricas, porque é que existe uma ideia de manter? Porque ela já tem todos esses equipamentos perto. Então seria um investimento muito maior você sair urbanizando e colocando infraestrutura e equipamentos públicos nessas novas áreas. Inclusive,
existe uma diversidade de estudos e pesquisas que falam do problema do espalhamento da cidade. E isso a gente vive aqui em Maceió. Porque você encarece, vamos dizer assim, os impostos, porque você tem que arrastar toda a infraestrutura e os equipamentos para novas áreas da cidade, enquanto no centro tem um monte de vazio. Tem terrenos esvaziados, abertos à especulação. E o plano diretor, vou voltar à importância desse instrumento, dessa ferramenta, ele tem meios de conter essa exploração, tanto do território que está para além dos limites da urbanização, como para o que está dentro da cidade e está vazio. Porque se a gente vai falar de democratização do espaço da cidade, que é uma área pública, e independente de você ser proprietário de um lote, ele está sujeito às regras da coletividade. É para isso que a gente divide historicamente o espaço da cidade. É um acordo entre todos. É por isso que o direito coletivo, ele se sobrepõe a direitos individuais. Isso é constitucional. Então, o que a gente está discutindo em relação ao plano diretor, e aí é a importância da participação de todos, inclusive, é que a cidade, ao invés de crescer se espalhando, ela cresça se desenvolvendo onde já tem infraestrutura instalada. Então, assim, vamos dizer, as contas públicas não aumentam. Inclusive, as infraestruturas que aí eu já comentei, de energia, de água, de saneamento, elas são um dever do município, quer tenha sido terceirizado ou não. Então, isso é importante de ser entendido, porque todos esses direitos à cidade estão postos para serem atendidos pelo município, e isso, novamente, por favor, se eu estiver enganado em alguma questão que eu estou falando, podem me corrigir. Mas isso são atribuições da gestão municipal. Os outros entes de governo, eles fazem planos e programas e planos, mas a questão dos projetos, se eu não estou enganado, é uma atribuição municipal. Então, tem que vir para esse ente para que seja realizado. Mas em relação ao que você perguntou, de a execução realmente da prefeitura, aí eu não sei se tem alguém aqui da prefeitura para responder. Bom, mas de todo modo foram feitos alguns esclarecimentos. Alguém mais tem algum questionamento, alguma pergunta a fazer? Começa quando? Para a gente já correr atrás, levando o povo. Eu quero saber, começa quando? Para a gente já começar. Qual é o caminho que a gente tem já para começar a informar o pessoal? Porque depois que a gente chegar em casa hoje, muita gente vai ficar querendo saber por onde é que a gente, como é que faz, como é que eu vou, por onde eu vou, e a gente já tem que ter uma linha, pelo menos, por onde começa. Então, queria que alguém me falasse isso. E a outra pergunta foi que eu perguntei a ele aqui. Lá no bairro da Santa Lúcia, eu conheço várias pessoas que vendeu uma casa e, por exemplo, eu tinha 2 casas vizinhas, vendi uma, a casa nunca desmembrou. Aí eu, até hoje, pago o IPTU das 2 casas, porque eu nunca consegui desmembrar. Isso também entra? Foi o que eu perguntei a ele aqui. Queria que vocês me respondessem. E me dê uma linha por onde eu começo, porque eu já vou começar a mandar meu povo. Depois eu vou pedir ajuda do pessoal do CAL para ajudar, né? Mas, assim, a lei do REURB, né, ela traz, sim, uma série de instrumentos, né? Claro que tem as limitações, né, de plano diretor, mas, por exemplo, ela traz, inclusive, a questão do direito de laje, né, que é uma novidade da lei. Por exemplo, a pessoa que construiu, aí o filho casou, não tinha espaço para fazer o famoso puxadinho, né, como se chama, a pessoa construiu em cima, depois quem construiu em cima vendeu, né? E agora, quem é o dono daquele primeiro andar, né? Então, a lei traz também essa novidade, que é o direito de laje, ou seja, você poder abrir uma matrícula, né? Tem caso já aqui, né? Pronto. Então, assim, tem várias situações, mas é importante estudar, né? O caso concreto, né? Para que a gente possa entender qual é a melhor saída, né? Eu vou pedir o apoio aí dos colegas para explicar melhor. Rapidamente, a lei de assistência técnica também é para essa questão de regularização e para essa situação do, seu nome, por favor? Eduardo, né, que fez um puxadinho, entre aspas. Às vezes você adquire um imóvel sem estar regularizado, no compra e venda ali precário,
e expande para um comércio, bota ali um salão, um ponto comercial qualquer. E essa lei de assistência técnica, ela é voltada diretamente ali para os poderes municipais, para essa assistência gratuita. Então, em tese, o que a lei diz é que vocês têm direito a uma assistência de um arquiteto e de um engenheiro de forma gratuita, para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos, mas isso ainda não está regulamentado aqui no âmbito do município. É o que a gente vem trabalhando e algumas conversas com o poder municipal, mas como o Ayrton colocou aqui, né, isso é uma prerrogativa, constitucionalmente falando, do município, né? Então, eu tenho certeza que todos, essa questão da laje, né, aí impõe uma questão de segurança da edificação, por exemplo, quando você tem uma assistência do arquiteto engenheiro, você constrói da forma correta, você vai obedecer os parâmetros urbanísticos, se eu posso ou não posso avançar naquele sentido, né? Todo mundo tem a intenção de fazer o correto. Às vezes eu não tenho conhecimento da lei, eu não encontro isso disponível no poder público. Então, se criado de repente, eu estou agora ventilando, que era a sugestão que nós levamos para outras gestões do poder municipal, é criar escritórios, né, modelos descentralizados dentro desses bairros que possam prestar esse serviço para a população. Nós temos aí a cartilha de acessibilidade, né, das calçadas, para dar uma padronização. Quem tem aí um problema de mobilidade tem dificuldade de andar até na orla de Maceió, porque é tudo irregular, né? Tem uns batentes. Imagine quem esteja precisando de uma cadeira de rodas. Então, mas quem é que acessa o site, baixa, vai ler uma planta técnica que não é da área. Então, esses escritórios teriam essa função. Chegaria ali, seria assistido e, claro, de forma gratuita, bancado pelo poder público. E veja, não é o intuito por trás da lei é manter o ordenamento da cidade. Então, é de forma gratuita ali para a população, tem um custo para o poder público, mas ganha a cidade toda nessa questão de manter, né, dentro dos conformes, inclusive da legislação ambiental, se for o caso. Queria aproveitar, vereador, só para fazer um complementozinho na questão da pergunta anterior, que foi falado a questão do uso capião em área da União, né, que acho que vale a pena salientar que realmente não é possível, né, entrar com ação de uso capião quando a área de domínio da União, né, até para quem atua, né, como advogado, para não entrar com ação, acabar perdendo, né, gastando as energias da forma errada. Mas existem vários outros instrumentos, né, que podem ser feitos, podem ser utilizados, que vão assegurar essa regularização, né? Existe a outorga da ocupação, ou seja, a área continua sendo da União, mas a União outorga para a pessoa o direito de ocupar. Tem alguns requisitos, né? Basicamente o efetivo aproveitamento e a data, né? Tem que existir essa ocupação antes de 2014, né? Isso, assim, basicamente é feito de forma individualizada, né? E existem também os instrumentos de forma mais coletiva, né? Como a concessão de direito real de uso, os próprios acordos de cooperação técnica, né? Então a SPU ela fica à disposição também, sempre que houver dúvida, né, se a área é ou não da União. Existe a consulta tanto pelo site, mas a gente também na SPU fica à disposição se houver qualquer dúvida, né, tanto para saber se é ou não, quanto também para orientar qual é o melhor caminho, né, no sentido da regularização. Muito bem. Agradeço, portanto. Foi dito aqui do plano diretor, que a gente sabe está muito atrasado e que é extremamente importante, né, para o desenvolvimento de uma cidade. Isso tem sido cobrado muito aqui por vários vereadores. A Prefeitura está trabalhando com a comissão, o plano diretor, e espero que muito breve isso possa chegar aqui na Câmara de Vereadores e a gente possa estar debatendo com os órgãos envolvidos, com a população de um modo geral, que é o que norteia o desenvolvimento de uma cidade, né? O tema de hoje, regularização fundiária, apesar de muito importante, como foi dito aqui pelo Norlão, 80%, né, em média, dos imóveis de Maceió tem necessidade de regularização, né? Então é um percentual muito alto. Apesar da importância do tema, a pouca adesão, ela enfraquece a discussão, né? E já vai dar meio-dia, se a gente explorar mais, alongar mais, o CAU ou a SPU vai ser obrigado a pagar o almoço da gente, né? Aí, para isso não acontecer,
Eu quero aqui agradecer a presença do senhor Ayrton Mena, conselheiro do CAU, do Norlan também, ambos representando aqui o CAU, da nossa querida Maria Pauferro, que representa aqui as lideranças comunitárias, e do Pedro Barros, que representa a SPU. Quero agradecer também às senhoras, senhores, agradecer aos funcionários da Câmara pelo apoio, e dito isto, declaro encerrada a presente audiência pública.